Brasil. Exatamente. Ó, você nasceu em Brasília e cresceu num ambiente familiar, assim, intenso. Vamos falar um pouquinho sobre a sua infância? Como que foi essa infância, assim, ao lado de uma mãe policial, que já é bem diferente, né? E o seu pai também, que lutou aí algum tempo contra a dependência química. Como é que foi isso? Olha, eu vou te falar que realmente foi intenso. Além de ter uma mãe que era policial militar e um pai com dependência química, também tem uma tia com autismo, que era nível 1, mas estava ali dentro de casa também, que a gente tinha essa convivência. Ou Morava seja, com vocês. morava junto com a gente. Então, meu pai não morava com a gente, ele morava em uma outra casa, mas tinha, assim, a minha mãe, que era essa policial militar muito forte, que tinha uma vida, acho que vou dizer assim, fora do ambiente familiar, já era muito pesado, então ela tentava trazer o mínimo pra dentro de casa, só que dentro de casa tinha também outras coisas que ela tinha que enfrentar também, que fazia parte da vida dela, do que realmente era a essência ali dentro de casa. E foi muito complicado pra mim, eu acho que desde criança isso, porque eu me coloquei num lugar que eu precisava ser muito forte desde neném, assim, sabe? Então eu lembro, assim, desde os meus 3, 4 anos de idade, a minha mãe ter que me deixar sozinha em casa por um tempo pra poder ir atrás do meu pai, porque ele estava em clínica de dependência, às vezes fugia da clínica, ou às vezes estava dando algum problema na rua, enfim. Então eu lembro disso algumas vezes na minha infância. Então, Era alcoolismo, Sara? Deixa eu perguntar. Não, era outro tipo de droga, outro tipo de drogas, mas que eram muito pesadas, então assim, era muito difícil até pra eu criança entender o que estava acontecendo. Você era filha única? Eu sou filha única, sou filha única, então acho que é aí que fica até um pouco mais pesado, porque você fica me sentindo sozinha naquele momento. Assim, você não entende o que tá acontecendo, ninguém te fala, porque você é uma criança, obviamente. Claro. E aí você fica sem entender o que tá acontecendo e acaba que acha que é culpa sua, sabe? A criança não tem essa dimensão exata do que tá acontecendo. E aí, durante a minha infância ali, eu fui tendo que ser adulta muito cedo. Então, assim... etapas, eu pulei etapas, assim. Tanto que eu falo... Minha mãe... É obrigada a amadurecer. Exatamente. Eu tive que... Acho que eu até falo que a minha adolescência em si, acho que ela não existe. Existe uma pré-adolescência, que até ali a gente até os 10 anos de idade, ali, assim. Eu ainda fui muito criança, fui bem infantil, assim, pra tudo, assim. Inclusive, nem via muita maldade nas coisas, porque eu fui educada de uma maneira que minha mãe realmente tinha muito medo do mundo, pra ela encarar o mundo todos os dias. Imagino que ela via. Exatamente. Então, eu fui bem criança até os 10 anos, até eu entender o que estava acontecendo. Quando eu tive dimensão, que inclusive foi meu próprio pai que parou pra conversar comigo e me explicar o que estava acontecendo, que eu tive a dimensão, eu entendi que, opa, eu preciso ser um pouco mais responsável. Nem sabia se eu tinha noção da dimensão do que era essa palavra, mas eu entendi que eu precisava entender mais o que estava acontecendo e me colocar no meu lugar de uma forma diferente. Então, desde os meus 10 anos ali, eu já entendi que eu precisava ter um pouco mais de responsabilidade com algumas coisas.